Grupo composto por Andréia Oliveira Barreiros, Luana Rodrigues Rios e Victória Lindenberg de Moraes. Materiais: 2 carrinhos de mesma massa, pesos de chumbo, 2 ímãs de neodímio. Materiais da rampa: régua de 1 metro, mesa plana, piso cerâmico, fitas para demarcação, esquema de montagem dos carrinhos. Fixar na frente de um dos carrinhos um ímã de neodímio, verificar a polaridade do ímã e com polaridades iguais, colar na parte posterior do outro carrinho. Esquema de montagem da rampa: montar a rampa utilizando livros, assim como no desenho. Para que o experimento se mostre eficiente para o estudo de tal fenômeno, é preciso que possa ser repetido várias e várias vezes para fim de comparação. Isso se torna possível quando soltamos este carrinho sempre de um mesmo ponto na rampa, ou de vários pontos demarcados. Ao se tomar tal atitude, garantimos que o carrinho sempre chegará ao final da rampa com a mesma quantidade de movimento linear. É importante dizer que o estudo da conservação de quantidade de movimento linear neste experimento só deve ser considerado quando o carrinho termina de descer a rampa, pois durante a descida o carrinho sofre ação de força externa, que neste caso é a força da gravidade. Logo, o carrinho que está em repouso deve estar um pouco afastado do final da rampa, a fim de deixar que o carrinho que desceu a rampa saia completamente desta e inicie um movimento retilíneo uniforme sobre a mesa. Neste tipo de experimento, podemos fazer observações suficientes da conservação de quantidade de movimento linear, QML. A quantidade de movimento linear é expressa matematicamente como o produto da massa pela velocidade. Vejamos um experimento onde a quantidade de movimento linear inicial presente em um único objeto se transfere totalmente ou quase para o outro. Se temos um objeto em movimento, temos uma quantidade de movimento linear igual a massa 1 vezes a velocidade 1. Se esse se choca com outro objeto idêntico, massa 2 igual a massa 1. Em repouso, quantidade de movimento linear igual a 0, e o primeiro transfere totalmente seu movimento para o segundo, temos que massa 1 vezes velocidade 1 antes é igual a massa 1 vezes velocidade 1 depois, mais massa 2 vezes velocidade 2 depois. Se velocidade 1 depois é mais ou menos igual a 0, temos que massa 1 vezes velocidade 1 antes é igual a massa 2 vezes velocidade 2 depois. Assim, velocidade 2 depois é igual a velocidade 1 antes. Ou seja, se dois objetos que possuem a mesma massa colidem, e se antes do choque somente um deles é que possui a quantidade de movimento linear, esse pode transferir totalmente para o objeto que estava parado, adquirindo assim o objeto 2 toda a quantidade de movimento linear que possuía o objeto 1. Neste caso, como são objetos iguais, temos que a velocidade do objeto 1 se transfere para o objeto 2. Vejamos uma outra abordagem deste experimento, onde a quantidade de movimento linear inicial presente em um único objeto se reparte em 2 objetos. Esta situação é obtida nesse experimento quando se coloca um ímã no para-choque de um dos carrinhos, a fim de deixá-los grudados após a colisão. Se temos um objeto 1 em movimento, temos uma quantidade de movimento linear igual a massa 1 vezes velocidade 1. Se ele se choca com outro objeto idêntico, massa 2 igual a massa 1, em repouso, quantidade de movimento linear igual a 0, e os dois prosseguem grudados em um movimento, temos que massa 1 vezes velocidade 1 será a quantidade de movimento linear dos dois objetos grudados. Massa 1 vezes velocidade 1 antes igual a massa 1 vezes velocidade 1 depois, mais massa 2 vezes velocidade 2 depois. Portanto, massa 1 vezes velocidade 1 antes é igual a massa 2 vezes massa 1 velocidade 1 depois, pois massa 1 é igual a massa 2 e velocidade 1 depois é igual a velocidade 2 depois. Assim, velocidade 1 depois é igual a meio vezes velocidade 1 antes. Ou seja, a velocidade do objeto 1 cai pela metade para compensar o aumento da velocidade do objeto 2. Ou ainda, a quantidade de movimento linear que 1 possuía foi dividida entre 1 e 2.